As portas da Capela Sistina se fecham. O eco do último passo desaparece no mármore frio. Silêncio. Um silêncio que pesa como uma profecia não dita. Homens vestidos de vermelho, portadores de anéis e votos, caminham entre afrescos que já viram impérios caírem. Não são apenas cardeais, são testemunhas do invisível. E ali, onde o pincel de Michelangelo pintou o juízo final, outro julgamento começa. Mas não é o mundo que julga, é o céu que observa. Ali dentro será decidido o nome que carregará o peso de Pedro, o sucessor dos sucessores, a voz que falará em nome de bilhões, o homem que, por votos e oração, pode mudar o rumo da fé na terra. Você sabe o que realmente acontece dentro de um conclave? Sabe o que é dito quando o mundo não ouve? Sabe o que se move quando os sinos ainda estão calados? Neste vídeo, vamos atravessar os véus de fumaça e segredo. Vamos descer aos corredores ocultos da escolha papal e revelar o que está em jogo, não apenas para a igreja, mas para a alma do nosso tempo. Curta, compartilhe e se inscreva, pois essa jornada não é apenas informativa, ela é espiritual. Eles entram em silêncio. Não é um silêncio de respeito apenas, é um pacto. Um silêncio jurado diante de Deus. Os cardeais fecham as portas por dentro. A Capela Sistina torna-se prisão sagrada. Ninguém entra, ninguém sai. Nem palavra, nem suspiro, nem segredo podem ultrapassar aquelas paredes. É o início do extra omnes, o momento em que todos os estranhos são ordenados a sair. Dali em diante, só permanecem os eleitores e o invisível. Sobre a mesa, a urna de madeira. Nas mãos, uma pequena cédula. Eligo in summum pontificem. Escolho como sumo pontífice. Um nome será escrito. Uma alma será pesada. Mas antes do voto, há orações. Há olhos fechados, há lágrimas. Há mãos que tremem diante do destino que carregam. O que poucos sabem é que há rituais antigos ali dentro, fórmulas, invocações, cânticos em latim. O mundo vê fumaça, mas ali dentro há fogo. E se entre os cardeais houvesse um que já sabe que será escolhido, e se o escolhido não quiser aceitar? Durante dias eles votam, contam, queimam as cédulas, fumaça preta sobe, não há papa ainda, mas há algo pairando, uma presença. Um peso. Alguns chamam de Espírito Santo, outros de tradição. Mas há também quem veja ali o jogo de poderes, acordos velados, promessas futuras. E em meio a tudo isso uma pergunta arde. Será mesmo o céu quem escolhe? Ou é Roma que decide? É dito com fé e convicção. É o Espírito Santo quem guia o conclave. Mas será mesmo? Desde o século XI, a Igreja declara que o processo é divinamente inspirado. Mas há cardeais que negociam, alianças que se formam em jantares discretos antes do conclave. Grupos de influência, conhecidos como lobbies eclesiásticos, atuam com estratégias quase políticas. E se a fé for usada como manto para esconder ambição, e se o Espírito for invocado, mas ignorado, muitos esquecem que até mesmo Pedro, o primeiro Papa, negou seu mestre 3 vezes antes de ser restaurado. A natureza humana continua ali, mesmo sob o manto vermelho. Por trás dos muros do Vaticano existem homens com medos, com desejos, com ideologias. Uns querem uma igreja mais aberta, outros mais rígida. Alguns, silêncio sobre certas questões. Outros, reforma urgente. Mas no centro desse campo espiritual, há uma alma que será coroada. Não por uma coroa de ouro, mas pelo peso da cruz de milhões de almas. E a grande pergunta arde como incenso. Será escolhido um pastor, ou um político sagrado, um servo, ou um sinal profético dos tempos finais? Enquanto as câmeras mostram a chaminé, as verdadeiras decisões queimam nos bastidores. Há nomes sussurrados com cautela, perfis analisados com frieza,
Ele é progressista demais. Este tem apoio dos africanos. Aquele fala 7 línguas, mas não fala com o povo. Há dossiês, há campanhas invisíveis. Há um grupo conhecido como o Grupo de São Galo, mencionado em rumores e investigações. Supostamente um círculo de influência que tentou moldar o futuro papal em décadas passadas. Há também os defensores da tradição tridentina, que desejam um papa firme, austero, quase profético. No meio surgem nomes, uns muito conhecidos, outros inesperados. E se o próximo papa já foi escolhido há anos, não no céu, mas em reuniões discretas? E se sua eleição for a peça final de um plano que remonta a décadas ou séculos? O trono de Pedro pode parecer vazio, mas muitos tentam sentar-se nele antes da hora. Depois de muitas rodadas, finalmente, um nome se repete. Mãos são erguidas. A votação é clara. Um cardeal é conduzido a uma pequena sala, o quarto das lágrimas. Ali dentro, ele se vê sozinho, diante de roupas brancas, diante de um chamado que não pediu. Alguns choram, outros oram em silêncio, tentando entender se aquilo é de Deus ou do homem. Aceitas tua eleição como sumo pontífice? Pergunta a voz cerimonial. E naquele instante, o mundo inteiro aguarda. Mas dentro daquele coração, uma guerra silenciosa se trava. Ele pode dizer, não acepto, recusar, ou pode dizer, acepto, e carregar o fardo de Pedro. Aceitando, ele escolhe um nome. Não mais será chamado pelo seu, mas por um título eterno. O mundo conhecerá o novo Papa, mas só Deus conhecerá o coração do homem sob o manto branco. Ele surge à janela. Os sinos tocam. A fumaça branca se dispersa e um novo tempo começa. Mas que tempo é esse? O novo Papa enfrentará um mundo à beira da convulsão. Guerras silenciosas e tecnológicas, um planeta em aquecimento e em esfriamento espiritual, escândalos que ainda ecoam nos tribunais e nos corações, uma juventude que abandona a fé e uma tradição que tenta resistir à modernidade. Será ele um reformador, um conservador ou um transicionador profético para os últimos tempos? Seja quem for, seus passos ecoarão além do Vaticano. Sua voz terá o poder de unir ou de dividir. Mas mais do que isso, sua liderança será julgada não apenas pela história, mas pela eternidade. Então resta a pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta. Esse conclave é apenas mais um ou é o último? Profecias antigas, como a de São Malaquias, falam de um último Papa, de um fim de ciclo, de perseguições que viriam, de um julgamento final. A fumaça branca sobe, sim, mas para alguns ela sobe como o último suspiro de uma era. A igreja que sai deste conclave não será a mesma, nem o mundo que a receberá. O que está em jogo não é apenas uma liderança, é a própria alma de uma instituição milenar. É o elo entre céu e terra, é a esperança de bilhões ou o prenúncio de algo maior. E se este Papa for o último sinal antes da tribulação? E se, sem saber, estivermos assistindo não à ascensão de um novo líder, mas ao acender da última vela antes da escuridão? Curta, compartilhe e comente. Você acredita que este conclave marca um novo começo ou o fim silencioso de uma era? Inscreva-se no canal, pois ainda há segredos não revelados e vozes que sussurram verdades esquecidas entre os muros do Vaticano.